E aí, pessoal, agora vamos, hein? Agora é valendo, hein? Bom dia, vai dar tudo certo. Me confirmem duas coisas. Se vocês me veem, não vou dizer que me veem bem, né? Mas que vocês, se vocês me veem. E se me ouvo. Me ouvo, se vocês me ouvem. Então, meu ouvinte, né? Eu tô só Tá ajeitando tudo aqui. ok, Sim, professor. sim. Oh, coisa boa, Sim, cara. Um dia professor. eu aprendo, cara. Um dia eu aprendo. Sou novo não, mas um dia eu aprendo. É... Deixa eu fazer só um teste aqui. Falem aí alguma coisa, bem rapidinho, só pra me fazer aqui uma coisa. Digam assim, oi. Alguma coisa. Cusbé. Bom dia. Certo. Oi. Pronto, era só pra me sair da tela mesmo. Pois bem, minha gente, bom dia. Né? Hoje é o nosso momento de revisão. E nesse nosso momento, assim, começamos um pouco conturbado, né, cara? Não por culpa de vocês, mas minha. Culpa minha. E aí a gente tem esse tempinho pra fazer essa revisão do nosso conteúdo. E esse nosso conteúdo ele vai ser muito bem revisado através de perguntas. Perguntas. Várias perguntas, tá bom? Me avisem também se vocês estão conseguindo visualizar nessa mesma tela. Cá estou com vocês. O Sim, slide, senhor. né? Por E favor. aí é agora que a gente vai tentar fazer alguma coisa que faça sentido para nossa vida, cara. Porque, né? Eu já comecei fazendo várias coisas erradas hoje, mas já tá. Estamos começando a corrigir os problemas, tá bom? E aí, minha gente, dentro desse nosso tempinho, o que eu vou querer ver com vocês são alguns pontos bem que eu acho que são cruciais para a gente poder compreender tudo isso que tem acontecido nesses últimos dias. Vamos dizer assim, mês, né? Porque já estamos. Olha só, cara. Vocês já podem dizer que sobreviveram a um mês de Adriano Nobre. Olha só, né? Então quem está aqui desde o início já tem um mês de vida. Talvez até um pouquinho mais, né? Porque hoje são 8, a gente começou no dia. Esqueci, né? Mas é isso. Então, gente, esse nosso tempinho para revisão, ele vai. A gente vai pegar pontos, como eu falei, que eu acho que são cruciais para a nossa compreensão em relação a tudo que é ou que será abordado na prova, tá bom? Deixa eu só tirar essa tela aqui da frente. Pronto, deu tudo certo. E aí, pra gente poder. Ah, eu quero ver o chat também, né? Porque, né? Pois é, vocês participam, vocês escrevem. E aqui. Pronto. Acho que agora eu estou conseguindo ver tudo, cara. Se aparecer algum rosto aqui, eu vou ver. E se tiver aqui alguma coisa escrita, também vou ver. Sim, foi dia 2. Foi dia 2. É verdade, dia 2. Então já temos um mês e 6 dias. Então essa coisa. É verdade. Dentro desse tempinho que a gente vai ter para revisar algumas coisas, eu quero já, antes de qualquer pergunta que eu vou trazer, a eu vou trazer perguntas, né? A primeira pergunta é: vocês têm alguma dúvida específica em relação a alguma coisa que é para mim já saber se tá ou não no slide? Assim, tem alguém com alguma incerteza muito grande, alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei ou não ficou bem explicado, ou você viu e não conseguiu entender? Tio, posso perguntar? Pode sim. Qual a diferença de RAM e ROM? Pronto. A Raika chegou em um ponto que eu vou falar no slide. Tá, Raika? Aí já já eu aviso a vocês. É sobre a diferença de ROM e RAM, tá? Mas vai dar tudo certo. Se eu não avisar, tu me lembra. Mas eu acho que eu coloquei no slide. Tenho quase que Tá bom. certeza que se não for a próxima lâmina, tá perto. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos, porque revisar é bom e eu gosto, né? Vamos recapitular algumas coisas. Deixa eu tirar minha cara daqui porque ela está no lugar errado. Pronto. E aí, pra gente poder iniciar esse tempinho juntos, eu tenho aqui 7 ou 8 perguntas, não iguais, mas porém muito parecidas com as que estão na prova. E aí, antes de eu falar sobre as perguntas, já quero dar aqui as orientações para vocês em relação à prova. Ela vai funcionar da mesma maneira que vocês fizeram naquele último questionário meu, aquele simulado, né? Você vai informar a sua turma, lá nesse questionáriozinho vai ter. Só para me ter certeza mesmo, porque eu acredito que não vai ter erro, porque são 3 formulários diferentes, né? Um para cada um de vocês, mas só para garantir que ninguém fez a de ninguém. E aí vão ter 14 perguntas. Cada uma delas vai estar lá contando como um ponto. Mas na verdade, esses 14 vão ser divididos por 2, tá? São 14 questões, mas tudo vale 7 pontos. Então você vai contar como cada acerto
valendo meio ponto, porque não dá para colocar meio ponto lá no Google Forms, ele não deixa, só deixa colocar pontos cheios, né? 1, 2, 3, não deixa... Só números reais, é? É? Para quem tá estudando conjuntos aí, só números reais, né? Ou naturais? Naturais, né? Naturais, porque reais são todos, é. Só naturais. Exatamente. Números naturais, sem frações. E aí são, como eu falei para vocês, 14 questões. Vocês, quando forem receber o resultado, quando tiver lá assim, 12 de 14, quer dizer que você tirou... Vai um escorrega 2, 3, tá? 6, né? Porque você vai contar cada acerto como meio ponto, tá bom? Ou então só divide por 2. E aí dentro dessa planilha, vocês vão fazer da mesma forma como em todas as outras. Você envia. Mas para ter certeza se a prova foi mesmo de verdade, antes de você confirmar que entregou, você volta no Google Sala de Aula, vai lá onde está a prova e clica para fazer a prova de novo, só para ver se quando você clica e diz assim, você já respondeu esse questionário. Ou tipo assim, aparecem as perguntas todas. Porque se aparecerem todas as perguntas de novo, quer dizer que não enviou. Tá? Mas é só para confirmar. E se você viu que quando chegou lá disse que já estava respondido, você só volta no Google Sala de Aula de novo e marca como entregue, que é para não ter problemas, tá? Mas é isso. E aí vamos que vamos, porque o tempo é corrido e não temos muito. Não temos muito. Então a primeira pergunta que eu vos trago é: se vocês tiverem a capacidade ou a possibilidade, né, vamos dizer assim, de falar ou de escrever, podem responder juntos comigo, tá bom? Fiquem à vontade. Então a primeira pergunta é: a respeito do hardware de um computador pessoal, ou seja, de um PC, né? Computador para pessoas. Assim como os seus componentes, interfaces e funcionamento. Assinale a opção incorreta, ou seja, vão ter 4 informações aqui, 4 afirmações e uma delas está errada. Item A. A diferença entre memória RAM e ROM. Cheguei lá, hein, Raika? É que a memória RAM só permite a leitura dos dados, enquanto a ROM permite a leitura e a escrita. Beleza, vamos seguir. O USB é um padrão para interconexão, ou melhor, é isso mesmo, né? Interconexão de periféricos externos. Ele permite a conexão de periféricos sem a necessidade de reiniciar o computador. Ok? Item C. Disco rígido é um dispositivo que armazena informações de forma não volátil. CD-ROM é um tipo de mídia de armazenamento óptico não volátil também. Dentre estas 4 afirmações, digam-me vocês, ou um de vocês, ou todos vocês ao mesmo tempo, qual destas afirmações é incorreta? Qual destas não é verdade? Item A, B, C ou D? Diga. Ah, Eu já acho que é o C. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Sobre esse D, o professor já tinha falado antes. Sobre o... D, que tem CD-ROM, CD-ROM? é um tipo de Não. mídia. Não Já falei. tinha falado, né? Não, essas perguntas eu peguei de um banco de questões para concurso. E aí eu só adaptei para coisas que a gente já sabe. Não falei sobre CD-ROM, né? Então, se eu não falei, qualquer informação que eu colocar na prova que for algo que você... O professor não falou sobre isso, então pode desconsiderar aquele item, tá? Ele só tá lá mesmo para poder fechar os 4 ou os 5. Eu acho que foi o Arthur que disse que era A, e teve outra pessoa que eu não consegui ver aqui o nome que disse que era C. Aí eu queria que vocês, né, se pudessem me dizer por que, que a A está errada ou por que, que a C está errada. Professor, eu Sim. acho que é a A, porque ROM, ele é só para leitura, eu acho. Tá. eu acho que é porque a memória RAM, quando desligou o computador, ela não fica salvada as coisas e a RAM, eu acho que fica. Entendi. A ROM fica salva as coisas, a RAM não fica. Tá, tô entendendo. Mas mais alguém pra comentar alguma coisa? Vixe, agora ficou só eu, não foi aqui na sala. Como é que eu faço pra me tirar daqui, hein? Eu consigo me tirar daqui? Ai, pera aí, vocês estão vendo tudo. Volta pro slide, volta pro slide. Pera aí.
Deixa eu ver se eu consigo me tirar daqui. Não dá, né? Porque essa tela não é a minha. Puxa vida. Mas dá certo. Um dia eu aprendo a fazer vocês se verem e me verem. Deu tempo pra fazer? Deu tempo pra fazer figurinha? Deu, né? Tá bom. Então, assim, dentre o item A e C, deixa eu ir pro C logo, né? Pra gente ver se tá realmente errado. O disco rígido é um dispositivo de armazenamento de forma não volátil. Esse disco rígido é o quê, pessoas? Vocês lembram da abreviação de que aqui é hard disk, né? Disco rígido, disco duro, é o HD. Então, o HD, ele é um tipo de memória não volátil. O que isso quer dizer? Que ela não se vai, ou que ela não se apaga, não se dissolve, né? Não sei se é mais ou menos esse o termo para volátil, depois eu tenho que ver no dicionário, para que ela consiga armazenar as coisas, independente do que aconteça com a energia ou com o computador, as informações vão continuar lá, a não ser que, né, tenha um vírus, alguma coisa, um blackdown lá, uma coisa muito louca que apague tudo. Mas não, a não ser que seja alguma interferência relacionada a isso, né, a você deletar as informações que tem lá, as memórias não voláteis não perdem as informações, não perdem os arquivos. Tá? É isso que o HD é. Então, essa afirmativa está correta, porque esse não volátil quer dizer isso, que ela não apaga as memórias ou não apaga o armazenamento sozinho, só se eu fizer essa interferência ou alguma outra coisa interferir no que está lá, tá bom? E o item A, por que ele está errado? É exatamente por isso, porque é o contrário, né? A diferença entre a memória RAM e ROM é que a memória RAM só permite a leitura dos dados, enquanto a ROM também só permite leitura e acrescenta-se da escrita. Mas, na verdade, pessoas, as duas tanto escrevem quanto leem. As duas. A única diferença é que o que fica escrito na memória RAM não dura para sempre. Tá bom? Mas as duas leem e escrevem. Ou seja, eu posso armazenar coisas, posso escrever dados, escrever informações e também ler o que tiver lá. Tá? É mais ou menos isso. Ei, professor, Sim. a memória ROM ela não é volátil, né? Isso, ela é não volátil. E a memória RAM é volátil. Resumindo, é isso. Ok. Ok? Professor, memória ROM e HD são a mesma coisa? Na verdade, o HD é um tipo de memória ROM, mas existem mais tipos. Né? Dentro de memória ROM tem memória Winchester, memória secundária, a memória da BIOS. Né? É porque eu não falei sobre tudo isso, é como eu falei para vocês, são só informações superficiais. Mas o HD é um dos exemplos dos tipos de memória ROM. Tá? Todo HD é memória ROM, mas nem toda memória ROM é HD. Para ficar mais fácil, eu acho que fica melhor dizer assim. Ok? Professor, Sim. o HD, Ai, Jesus, mudei de o slide. HD ele utiliza uma gravação óptica, é? Ou eu estou enganado? Pronto, vamos lá. Realmente é bom reafirmar as outras informações, né? O HD, ele também... Isso quando ele for HD de verdade. Quando ele for um disco rígido, ele vai armazenar as informações de forma ótica. É que nem eu falei para vocês, é como se fosse um CD, né? Uma mídia de metal. E essa mídia de metal, ela armazena essas informações como se fosse um CD, uma radiola, uma vitrola, né? Naquele disco de vinil, as informações vão para lá. E aí tem um laser, uma lente, que faz a leitura das informações que estão dentro desse HD. Então ele faz a leitura e armazena também esses arquivos de forma óptica, porque tem uma lente, né? Como se fosse um leitor de CD. Não sei se vocês já chegaram a ter um dia um toca CD, um DVD player. Essas coisas existiam, sabe? Assim, há uns 5 anos atrás, faz muito tempo. Vocês ainda nem falavam direito, né? 5 anos atrás, né? Isso, o HD é não volátil. Isso, porque ele é um tipo de memória ROM. E quando for HD, as informações que estão nele são gravadas e lidas através de um laser. Então é através de opções ópticas. Tá? Mas quando for SSD, já é diferente, tá? Porque o SSD ele não usa disco. Ele usa um tipo de memória que a gente chama de memória flash, né? Que são aqueles circuitos, placas, que nem um pendrive e que nem um cartão de memória também tem essas opções do tipo de memória que a gente chama de armazenamento em flash.
porque é mais rápido, né? Posso seguir? Alguma dúvida aí em relação a esses pontos? Então, o item errado é o item A, tá bom? O azulzinho, primeiro. A gente começou fazendo a leitura do item errado. Professor, pode repetir sobre a memória ROM e a memória RAM, que eu ainda fiquei em dúvida? Pronto, a memória ROM é qualquer tipo de memória que não se apaga quando há uma perda de energia ou quando você fecha o programa. Tudo que está lá continua armazenado. Já a memória RAM, ela tem o processo inverso. Tudo que acontecer, tanto de faltar energia quanto de você fechar o programa, ele não armazena as informações, tá? Porque o que acontece? A memória RAM nada mais é do que o que você está fazendo ou executando, né? Do que está armazenado dentro da memória ROM, dentro do HD, por exemplo. Quando você vai pegar um programa e abre esse programa, onde é que ele está armazenado? No HD. Então, quando você clica 2 vezes no atalho para abrir o programa ou qualquer outra coisa que você faz, tudo aquilo está lá dentro do HD. E quando ele abre, quem abre isso, né, quem abre a imagem, quem mostra ela para você na tela é a memória RAM. É ela que armazena aquela informação que você está visualizando. Por exemplo, agora, só para ficar mais fácil. Antes de vocês entrarem no link, o Meet já estava instalado para vocês, né? O Google Meet. Então ele estava no HD do celular de vocês ou do computador. A partir do momento que você clicou no link para vir para a aula, a memória RAM do celular ou do computador de vocês começou a executar esse programa que estava no HD e levou para a tela para poder ter esse processo de exibição, de funcionamento em tempo real. Então, assimilando é mais ou menos isso. Os dois se complementam, tá? Mas funcionam de forma diferente, porém um ajuda o outro, tá? E a grande diferença é essa, que o ROM, né, ou a memória ROM não apaga os seus arquivos e a memória RAM, ela apenas exibe e escreve o que você está fazendo naquele momento, tá bom? É isso. E em todos os dispositivos tem os dois? Todos. Todo e qualquer tipo de dispositivo tecnológico que tenha processador, né, ou que faça alguma ação, tem memória ROM e tem memória RAM, tá? Às vezes você precisa comprar uma memória ROM, porque tipo assim, uma TV Smart, às vezes ela não tem HD, mas elas têm uma memória para poder guardar os aplicativos e as coisas que você deixa salvo. Então assim, se você parar para pensar, se tem alguma coisa que fica salvo quando você liga de novo o dispositivo e continuam lá, é uma memória ROM. E se ela exibe alguma coisa enquanto você está executando, tem uma memória RAM. De uma forma diferente, de um tamanho diferente, mas com esse mesmo significado, com essa mesma aplicação. Tá bom? É mais ou menos isso. Moisés, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem. Elinara, você queria falar alguma coisa? Eu lhe escuto se você quiser falar alguma Sim, coisa. professor. Eu queria lhe perguntar se assim, ó, a memória do celular é a memória RAM, né? Então ela é volátil? Na verdade, existem os dois tipos de memória no celular, tanto a RAM quanto a ROM. E aí, exemplos de memória ROM dentro do celular, cartão de memória e o próprio armazenamento interno. E a memória RAM, ela é exatamente isso que está na primeira pergunta. Ou melhor, na segunda, né? Ela não é o que está no item C, na verdade, né? Ela é uma memória volátil, que se apaga, que se dissolve, tá bom? Então a memória RAM é essa memória que não guarda nada. Ela não é baú, ela não guarda nada. Você fechou, você foi para outro programa, fechou aquele, ou reiniciou o computador, ela já esqueceu todos os problemas que tinha antes. Então ela não armazena esse tipo de informação. Ela esquece. Ela esquece. Já a memória ROM, que não é volátil, ela armazena de forma fixa, a não ser que você vá lá e delete. Tá bom? Tudo bem, Bia. Qualquer coisa pode ser que melhore. Se não melhorar, pode ser tanto a tua internet quanto a minha. Mas vai dar certo. Eu acho que alguém tinha levantado a mão e eu não cheguei a acompanhar quem foi. Diga, Marcelo. E aí, professor, qual é a relação de pixels, hein? Que a câmera do celular tem e a tela do computador também tem, né? Tem. Mas deixa eu Imagina falar sobre isso no pixels. outro dia. Porque se eu for responder sobre pixels agora, eu não vou fugir totalmente da Só um revisão. resuminho básico aí, por favor. Deixa pra me falar quando eu for falar sobre isso, quando a gente for ter as nossas aulas de fotografia, aí eu falo sobre isso bem direitinho. Vai dar certo. Tá certo. Spoiler. Segunda pergunta.
Agora que eu tô na primeira, né, cara? Ainda bem que eu só separei 8. Sobre certo ou errado. Reforçando a primeira pergunta. Os programas ficam gravados nos HDs dos computadores após terem sido instalados. Então você instala um programa, ele fica no HD. É isso que está dizendo. E aí eles são carregados para a memória ROM quando o computador é ligado. Essa informação está certa ou está errada? De acordo com todas as coisas que a gente já até falou agora. Não, ela vai pra RAM. Pronto. Então é exatamente essa informação que o Daniel deu aqui. Que é exatamente... Existe, né? Acontece isso quando você abre ou quando você liga o computador. É acessado uma memória, mas não é a memória ROM. É a memória RAM. Tá? Então toda vez que você abre algum aplicativo ou até mesmo o computador por si só, ele já está executando a memória RAM também para poder mostrar tudo que você está vendo na tela. Professor, mas se a tela estiver desligada, mas se você conseguir abrir, ele vai usar a memória RAM. Só não tem vídeo, mas a memória RAM tá funcionando, tá bom? Então essa informação é falsa. Se fosse RAM, né, nesse finalzinho aqui, estaria correto, mas não, como não há, está errada somente por causa desse detalhe. Então cuidado com a leitura, tá bom? Tenham muito cuidado na hora de ler os itens e a questão para não se perder nas respostas. Dúvidas em Professor, relação a isso? Sim. e quando é que a memória ROM ela age? A memória ROM? A memória ROM ela está lá Sim. sempre funcionando. Porque tudo que você tem salvo, desde arquivos a aplicativos, é a memória RAM que está armazenando isso. Mas assim, ela só vai realmente entrar em execução quando você vai abrir um programa, quando você vai abrir uma foto, quando você vai procurar alguma coisa dentro dela. Então, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando você clica no aplicativo para ele abrir, se ele demora para abrir, é porque o seu HD é lento, porque é o tempo que ele procura o arquivo, leva para a memória RAM e a memória RAM exibe. Tá? Então, não sei se deu para entender. Mas essa aplicação de como é que ela funciona, ela sempre está funcionando. Tá lá, com os arquivos parados, mas está lá. Mas ela realmente só entra em ação quando você abre o aplicativo, ou quando você fecha, ou quando você salva, né, as alterações que você fez no seu documento, no seu arquivo, na coisa que você estava fazendo. Tá? Deu para entender? Um pouco. Se você quiser tentar entender um pouco mais, me diga que aí a gente vai tentando resolver todas Ficou um esses pouco impasses. confuso para mim sobre a diferença da ROM e a RAM. Pronto, pois vamos lá, vamos matar essa confusão. A memória ROM guarda os programas e os arquivos. E a memória RAM é aquela que vai cutucar a memória ROM e dizer assim: ei, me mostra aí, cara, essa foto aí eu quero ver. Hein, abra aí o programa pra mim. Hein, traz aí aquela música lá pra mim ouvir, eu tô precisando ouvir uma música aqui. Hein, abra aí o vídeo. Então a memória RAM, ela vai lá cutucar o HD, que é um exemplo de memória ROM, para trazer para ele, né, ele e tela, o que está armazenado. Então, só para ficar mais fácil, a memória ROM é o que guarda, é o que armazena, e a memória RAM é o que exibe. É o que abre o aplicativo, é o que abre o programa, é aquilo que quando você está vendo na tela, é a memória RAM que está exibindo. Porque é ela que está segurando aquilo que está ali. É que nem o exemplo da mesa, né? Você tem o seu material escolar, e se a gente estivesse na escola, você rotineiramente guardaria esse material na mochila. Caneta, lápis, caderno. Então a mochila é como se fosse o HD. E quando você precisa do livro, do caderno e da caneta, você tira da mochila e coloca em cima da mesa. Essas coisas que você vai utilizar. Então, você tira do HD o que você precisa e joga para a mesa, memória RAM, o que você quer usar naquele momento. Tá? Então, os dois funcionam juntos, mas a única diferença é que a RAM só vai cutucar o HD quando ela precisa. E o HD sempre tem as informações lá guardadas. Hein, professor? Só pra me ver se eu entendi. Tá. Um exemplo. Pra mim jogar Fortnite, pra mim instalar Fortnite, eu uso a memória ROM e pra mim jogar, eu uso a memória RAM. É isso? Isso. Para um jogo funcionaria de forma geral exatamente assim. Você instala o jogo na memória RAM,
né, no HD, ROM, no HD, e você abre o jogo na memória RAM. Mas aí, por exemplo, como é dependendo do jogo, você usa os dois ao mesmo tempo, porque você vai estar exibindo uma coisa e ele vai estar carregando o resto do mapa, o resto da fase, o resto dos inimigos, e é isso que ele vai continuar abrindo, né, pegando, carregando, ele vai tirar do HD também. Então, é importante, por exemplo, que nem você deu o exemplo do Fortnite. Como ele é um jogo de mundo aberto e tudo acontece de forma diferente e inusitada, o HD também está sendo utilizado de forma constante. Então, você construiu um muro, vai caminhar, qualquer coisa que você fez dentro do mapa, o HD está em processo para carregar as texturas, carregar as cores, carregar o que ele tem salvo, né? As skins, as dancinhas, né? As coisas das armas, essas coisas todas. Então ele vai pegar do HD constantemente e toda vida que ele mostrar, ele vai mostrar da memória RAM. Então, assim, um jogo é um grande exemplo de consumo em alta performance dos dois. Dos três, na verdade, né? Tanto do HD, quanto da memória e do processador. E se você tiver uma placa de vídeo, também, né? Então, essas três coisas, dependendo do que você vai fazer, elas estão em uso constante. Então, sempre que você abre um arquivo ou edita alguma coisa em um aplicativo qualquer, as duas coisas vão estar funcionando, porque além de você estar exibindo, você está alterando aquele arquivo original que estava no HD. Então, quando você vai salvando, né, a memória ROM também entra em ação. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Eu entendi, professor. Obrigado. Ok. Isso, o HD Professor, é uma memória ROM, Alessandro, exatamente. Diga, Gabriele. o senhor pode só tirar o mentira do meio aqui pra me fazer um Ai, print, por eu vou favor? mandar para vocês esse slide, tá? O PDFzinho dele. Tá. Eu vou mandar para vocês. Porque se não der tempo de eu ver todas as perguntas, vocês vão ver todas elas por mim. Então vamos seguir. Pergunta 3. 3? 3. Meu Deus, tem que correr. Mas o importante é que vocês tirem as dúvidas de vocês. O computador é uma máquina capaz de realizar rapidamente o processamento de grandes quantidades de dados. Esse processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre os dados. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são, respectivamente. O que respectivamente quer dizer? Na ordem, tá? Então, qual destes tem a função de entrada primeiro e depois função de saída? Dentre os itens, vamos lá. Item A, monitor e impressora. É o item correto? Deixa eu só ver o que foi que a Camille colocou. Camille, eu estou gravando esta aula. Se você quiser, assim que ela acabar, eu disponibilizo para vocês já o link. Deixa eu ver se está gravando mesmo. Estou gravando, sim. Estou até com medo de clicar aqui para ver se está gravando, mas estou. Mas se você precisar, eu repito. Item A. Monitor, mas eu só falei sobre memória ROM e memória RAM, praticamente, né? Essa primeira parte da revisão só foi explicando o que é que uma faz e a outra não. As diferenças, né? Monitor e impressora. São exemplos de dispositivos de entrada e de saída? Ou os dois são uma coisa só? Os dois são de saída. Pronto, os dois, tanto impressora quanto monitor, são dispositivos de saída. Então já foge da lógica, não é o item correto. Item B. Mouse e teclado? Os dois são de entrada. São dois de entrada. Pronto, são dois de entrada. C. Mouse e caixa de som? É a mais correta até agora. Pronto. De entrada e de saída. Ok. Item D. Teclado e monitor? Acho que é de entrada. Também são de entrada e de saída? São, não são não? Se você parar para pensar, São, o né, teclado professor? é de entrada e o monitor é de saída. E o mouse é de entrada e a caixa de som é de saída. Então tem dois itens corretos? Tem dois itens Eu acho corretos. que é a impressora, não é não? Porque se a impressora for scanner, ela também é de entrada e quando ela imprimiu é de saída. Entendi. Mas, Luana, sempre que eu colocar a informação impressora, vocês pensem apenas na impressora, tá? Porque eu vou tomar esse cuidado de quando for colocar na pergunta ou na prova de vocês, esse detalhamento. Se ela é só impressora, se ela é multifuncional, se ela digitaliza ou não. Então, no caso, é só impressora mesmo, viu? Eu sei que dá para pensar nessas outras Eu possibilidades. acho que essa é, professor. Eu acho que o Marcelo falou alguma coisa, eu não entendi. Qual é a alternativa do item D, hein? Que o seu rosto tá meio na frente. Ah, caramba, velho.
Verdade. Verdade. Ainda bem que você disseste. Teclado e monitor. Teclado e monitor. No item D. Resumindo, item C. O mouse é de entrada? Mouse? Professor, acho que eu consegui entender porque que, tipo, meio que não seria a D. Tá. Mas já que a gente chega lá, calma aí. E o item C? Continuando lá. Caixa de som é de saída? Para onde é que vem o som? Para mim, né? Então é de saída. Item D. O teclado é um dispositivo de entrada? As informações, tudo que você digita vai para onde? Vai para dentro do computador. Então é de entrada. E o monitor, ele te exibe as informações do computador? Então também é de saída. Sim. Pronto. Então C e D, nesta pergunta, que eu apenas copiei e colei, estão corretos. Mas se ele tivesse colocado a informação que eu acho que eu coloquei no simulado de vocês, né, porque aqui é a pergunta original e eu vi que ela estava errada porque ela tinha duas respostas certas, né? Se você for parar para pensar assim, só entrada e só saída, tem o C e tem o D. Mas deixa eu ver, só se tem na leitura aqui, talvez eu não tenha enfatizado. Pronto. Tem dois itens certos, C e D, cujos principais dispositivos são. Quais são os principais dispositivos? É coisa que você pode ou não descartar. O que é principal você não descarta de forma alguma. Aí vamos para o exemplo. Entre mouse e caixa de som, qual dos dois você consegue descartar para usar o computador? Se você não tiver. Caixa de som. Ele funciona sem caixa de som, não funciona o computador? Funciona. Só não vai ouvir, mas ele vai funcionar. E entre esses dois já perdeu a importância, né? A caixa de som. Aí vamos no D. Entre teclado e monitor. Eu consigo utilizar um computador sem teclado? Não. E sem monitor? Também não, piorou. Então, principais dispositivos, tá? Os principais dispositivos que são de entrada e de saída são item C ou D? D. Pronto, D de Deus, cara. D de Deus. Se você não souber nenhuma resposta, bote Deus. Deus, Deus. Porque ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Entendeu? 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 Ainda bem que não tinha câmera aqui para vocês verem eu fazendo assim. Entendeu? Entendeu? E aí, dentro desse contexto, há dúvidas? Cuidado com a leitura, tá? Professor, Principais dispositivos. Diga. o monitor não seria periférico? Ele é um periférico. Tipo híbrido. Depende, é do mesmo exemplo como a Luana falou. Se tiver alguma especificação detalhando que esse monitor é touch, aí ele é híbrido. Mas como aí só está monitor, entendam que ele é só a função simples de exibir, tá? Então, se tiver na questão alguma coisa detalhando ou que não vai ter pegadinha. Se eu colocar monitor, é só de saída. Agora, se eu disser um monitor touch, sensível ao toque, aí sim você vai pensar nessa possibilidade de ser híbrido, tá bom? Que é o mesmo caso da impressora. Quando tiver só impressora, é só de saída. Mas quando tiver multifuncional, aí você pensa assim, poxa vida, tem várias opções, então é entrada e saída, tá bom? Professor, Isso. então é o C e o D que estão corretos? Os dois estão corretos, pela lógica de ser de entrada e de saída, mas aí o que mata, né, a charada é essa informação dizendo que qual dos dois são dispositivos principais, que não dá para funcionar ou não dá para usar um computador sem eles. Então, sem teclado e sem monitor, fica totalmente inviável o uso do computador. E já com o mouse e caixa de som, você já consegue descartar a caixa de som para poder usar o computador. Então, não é assim, de certa forma, 100% importante. Não é tão principal assim. Tá? Então, de forma a resumir, a resposta correta é o item D, apenas por esse detalhe de principais dispositivos. Tá bom? Que não podem ser descartados. Professor, Pode dizer. então se tivesse tipo uma questão nessa aí na prova, o item certo seria o D? Isso. Se essa questão estiver na prova, o item certo é o D. E essa questão estava no simulado da semana passada. Viu? Não sei se vocês lembram, mas ele estava naquele exercício que a gente fez. Pode falar. Por que o item correto não pode ser o C e é o D? Pronto. O item correto não é o C por causa dessa informação que está na pergunta. Cujos principais dispositivos são. Tá? Então é essa mesma coisa. Eu consigo descartar o mouse para poder usar o computador? Não, né?
Não. Como é que eu vou clicar Não. nas coisas, né? Eu consigo descartar uma caixa de som para poder usar o computador? Pode. Você pode usar fone, pode não usar. Então você pode descartar. Agora, entre teclado e monitor, dá para descartar algum dos dois? Não. Então, eles Não. são principais por causa disso. Então, não é o item C só por esse detalhe, porque você pode descartar um dos dois que estão lá no exemplo, né? No item, vamos dizer assim. Ok. Deu para entender? Deu. Tá. Então, vamos seguir, né, para a próxima pergunta, antes que, né, se acabem-se todos os nossos momentos. Pergunta que eu já não sei mais, eu acho que é a quarta, não lembro. É desnecessário. Eu vou mandar para vocês o PDF com as respostas, tá? Direitinho. É Se desnecessário. tirar a imagem do tio Meu também. Deus do céu, a foto. verdade. Obrigado, viu, por lembrar. Obrigado por lembrar. É desnecessário para o funcionamento básico de um computador. Qual dessas 4 coisas eu consigo também descartar para que o computador funcione? Agora, só que a exemplo do item, né, ou da questão passada, são periféricos externos. Agora, são internos, né? São coisas que estão dentro do computador. Aí, assim, se você não sabe o que é que cada coisa faz, lembre o que é que ela... Ou melhor, se você não sabe o que cada coisa é, lembre o que cada uma delas faz. Ou fazem, né? Fabíola, não dá spoiler não, Fabíola. Pelo amor de Deus, amigo. Aí, aqui vamos. Dentre os 4, qual eu posso descartar para ter o funcionamento básico do computador? É só lembrar daqueles 5 ou 6 componentes que eu deixei na lâmina de introdução a Placa de hardware. rede. Qual dos 4 eu posso descartar? É só lembrar qual dos 4 não está no slide. Porque eu coloquei que são 5 componentes essenciais, né? Sem eles o computador não Placa funciona. de rede. Exatamente. Então, processador, memória e placa-mãe são coisas que, se não tiver um deles, não existe computador. Agora, sem placa de rede, o que a placa de rede faz? Conecta à internet. Então, se você pensar na possibilidade de conseguir usar o computador sem internet, né? Se você consegue viver no mundo sem internet, o computador continua funcionando. Você não, mas o computador sim. Você pode até não saber lidar com isso, mas o computador lida tranquilamente sem o uso da internet, ou sem a existência de internet, tá bom? Então, para resumir tudo isso, deixa eu me colocar bem aqui para vocês poderem me ver, pronto. Para resumir tudo isso, processador faz todas as execuções da máquina, desde do abrir ao fechar. Memória pode ser qualquer tipo, né? Pode ser tanto a ROM quanto a RAM, só generalizei, né? Memória, tem que ter memória, tem que saber ou tem que ter onde guardar as coisas. E a placa-mãe é onde tudo vai ficar conectado. E a placa de rede traz essa conexão, faz essa conexão com a internet, mas você, mesmo não sabendo lidar com um mundo ou com uma vida sem internet, o computador funciona. Então, assim, para o computador, você pode sim descartar a placa de rede, porque ele vai continuar funcionando, mesmo sem conexão. Tá bem? Exatamente, Alessandra. Você vai ter que reinstalar o drive. Reinstalar o drive. O drive da internet, senão ela não funciona. Drive de rede, né, na verdade. Dúvidas em relação a esse item? Acredito que não, né? Professor, o que é ITER ali atrás do slide? Por favor. ITE, é uma marca de chip. Isso aqui é um circuito que ele faz. Eu não tô lembrado se essa foto aqui é uma placa de computador ou é uma placa de notebook, cara. Mas eu acho que é o VRM do M2, eu acho isso daqui. É porque eu não tô conseguindo ver bem. Mas ele é como se fosse um processadorzinho para quando você comprar um SSD do tipo M2, ele fazer a voltagem, né? Ele é que fica responsável por essa envio de energia. Todos esses chipzinhos que vocês veem nas placas, né? Principalmente esses pretinhos assim que tem, parece umas joaninhas, né? Cheio de perninha, são capacitores, são VRM, são coisas que guardam energia. Então dá choque, viu? Se tiver ligado, dá choque. Ou então dá curto, faísca. Professor, Sim. leva-se muito tempo na produção de um computador assim? Atualmente não leva tanto tempo, porque é tudo automatizado, né? Que nem aquelas montadoras de carro. Vem a placa e os robozinhos vão só soldando. Coloca lá o circuito e solda tudo automaticamente, né?
Então, assim, não é mais um trabalho manual como era feito da Asus, né, cara? As placas-mãe da Asus, elas são boas por causa desse histórico, né? Que elas eram feitas e testadas manualmente. Então dava trabalho de fazer. E eram caras pra caramba. Meu sonho era ter uma placa-mãe Asus, cara. E Asus continua sendo boa, né? Por causa dessa coisa. Então, assim, hoje é muito fácil fazer a placa, né? É muito fácil. Porque o silício você encontra em qualquer lugar. É matéria-prima pra tudo, né? E aí fazer o circuito, essas coisas é só de uma certa forma, né? Para grandes indústrias é fácil, mas se você for querer comprar cada capacitor, cada VRM, cada coisinha, vai demorar. Vai demorar tanto encontrar, como também às vezes nem encontre alguma dessas coisas, porque tem uns que são patenteadas e eles não vendem para não ter perigo de ter, né? É pirataria de placa, essas coisas assim. O senhor falou aí da Asus, é porque ela é boa, professor? É, cara, a Asus é... Não sou fanboy da Asus não, mas a Asus é de garantia, garantia. Onde é Asus para placa MSI também e a Gigabyte, né? São ótimas marcas para placa-mãe. Nunca tive problema com a Gigabyte já. Vamos seguir para a próxima pergunta. Dúvidas ainda aqui? O que vocês estão falando de bolo, meu Deus? Joguinho dos bolos, professor. Ah, vamos jogar Overcooked. Quem terminar a prova primeiro vai jogar... Vamos jogar Monopoly. Vamos aqui. Muito bom, professor. Muito bom. Eu jogava muito, era Fazendinha. Vamos aqui. A pergunta que não quer calar. A memória. Complete esse espaçozinho. Talvez essa pergunta esteja na prova, talvez. Professor, a foto tá no mundo da Já pergunta. tirei. A memória é responsável por armazenar programas e dados temporariamente enquanto o computador está trabalhando. Observem aí, tá? Que memória é essa? Que é responsável por armazenar programas e dados temporariamente enquanto memória RAM. o computador está trabalhando. Sendo que, ao desligar o computador, todas as informações armazenadas na mesma são apagadas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Item A, ROM. Item B, RAM. Item C, RAM. Item D, RAM. Qual é a resposta correta? Sapo. Memória RAM, Tem memória B. sapo. Pessoas, essas duas de baixo são coisas que eu não expliquei pra vocês, tá? Então, desconsiderem todo item que você achar inusitado. Nunca vi, professor, nunca ouvi falar. Que coisa é essa? Que bicho é esse? Então, descarte. Diga, Rafael. Esse cache aí é aquela lista temporária que a gente limpa dos aplicativos, né? Isso. Tanto a memória cache quanto a memória secundária. Meu Deus, eu tô com a cara na frente aqui, né? Deixa eu tirar aqui minha cara. Pronto, ficou muito mais bonito o slide agora. Com esses dois exemplos de baixo, são spoilers de coisas que a gente vai ver ainda, tá? Então a memória secundária e a memória cache são memórias que auxiliam tanto o funcionamento da ROM quanto da RAM. Mas isso daí é uma coisa que eu não expliquei, então desconsiderem esses itens. Mas a memória cache, com certeza, você já deve ter ouvido falar em algum lugar. Quando você vai limpar o histórico do celular, quando você vai apagar aquelas coisas que estão lotando o seu armazenamento do dispositivo celular, não é, Eduardo? Quando você vai apagar os aplicativos, algumas coisas, ele pergunta, você quer apagar o cache também desse aplicativo? Então a memória cache é a memória que é um nome... Cara, não sei nem se eu vou entrar nesses detalhes aqui para não baldear o juízo de vocês, mas aí abre um parênteses gigante, tá? Não vai estar na prova isso. Memória cache é uma memória que serve apenas para armazenar coisas de programas, sites e aplicativos que você visita muito. Tipo o YouTube, você entra no YouTube, todas aquelas thumbnails, todas aquelas coisas que já são padrão do YouTube, ficam armazenadas na cache, que é para quando você for abrir o site novamente, ele levar menos tempo carregando. Quando você vai abrir um jogo ou um aplicativo que o HD já abriu uma vez, para ele abrir mais rápido, ele usa a memória cache, porque é onde ele guarda esses arquivos que já foram utilizados antes e que são padrão para o funcionamento do computador ou daquele programa,
para quando ele for abrir novamente, ele abrir mais rápido. Então, assim, sempre que é a primeira vez de algum programa ou de alguma coisa que você vai abrir no seu computador, a primeira vez sempre é mais demorada. E da segunda em diante já é mais rápida por causa disso, porque ele utiliza o que ele guardou na cache para poder abrir mais rápido os programas. Assim, de forma bem grosseira é isso. Tá? Eu não quero nem que vocês considerem essa informação, porque ela não vai ajudar em nada na prova de hoje, tá? Então fecha parênteses. Voltando aqui para os itens. O item correto, sim, é o item B, memória RAM. Ela é a que não armazena nada quando falta energia, né? Ela só guarda as coisas de forma temporária. Então, tanto o ROM, quanto secundária, quanto cache, são exemplos de memórias não voláteis, que não se apagam. Meu Deus, está quase na hora da revisão de português. Mais alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Memória ROM e RAM a gente já falou tanto, né? Não, professor. Tá. Então vamos aqui. Pergunta. Também no mesmo estilo. Verdade ou mentira? Verdade ou mito? Caso o computador esteja se tornando muito lento na execução de programas que requerem muito acesso ao disco rígido, o computador está lento quando você precisa de muitas coisas que estão dentro do HD. A melhor solução para aumentar a velocidade de execução desses programas é aumentar a quantidade de memória RAM instalada, de forma a sobrecarregar menos o processador. Essa informação está certa ou errada? Eu acho que está certo. Correto. Também acho que tá certo. Olha aí, cara. Eu acho que tá errado porque me soa estranho. É porque eu não sei ler, só sou estranho porque eu não sei ler, cara. Eu acho que é falso, não sei. Porque a voz do professor, Professor. a voz do professor fica tipo, parecendo ser mentira ou verdade. Olha, você notou sarcasmo na minha leitura, cara? Como assim? Logo eu. Pode perguntar. Alguém disse Professor, assim, não tem professor. aqueles negócios lá que fala, tipo assim, né, que tipo assim, né, tem até umas propagandas, né, agora dos novos celulares da Samsung dizendo que, nossa, tem, sei lá, 16 GB de RAM. Ah, você vai conseguir jogar muito melhor, sem lentidão e etc. Pronto. Meu Deus, eu mudei de câmera. Misclick. Dedo gordo também pode ser chamado. Essa coisa do alto uso da memória RAM e esses anúncios, essas propagandas que você vê. Acho que a Gisele quer falar, mas já viu, Gisele? Só termina aqui. Sobre essa coisa do alto... você tem muita memória RAM. Não, que era sem querer. Tá bom. Tá bom, então. Depois eu vou levantar aqui também, só pra tu não se sentir sozinho. Pronto. Dentre esse anúncio ou desse termo que as pessoas dizem, né? Quanto mais memória RAM, mais rápido. Quanto mais memória RAM, melhor. De certa forma, tá certo. Tá? Porque quanto mais memória RAM você tem, mais coisas você pode abrir e carregar ao mesmo tempo. Né? Então, trazendo pra gente essa afirmação aqui de que quando você está com um computador lento e ele demora para executar, tá? O detalhe é esse. Ele é muito lento na execução de programas. A execução não é aquela coisa que o pessoal faz por aí, não, viu? De ficar matando os outros, não. É o do abrir, do iniciar, tá? Então, essa coisa do... Fabíola, memória RAM do celular, como é um chip integrado, ele já vem tudo colado, né? Então, não dá para tu dar um upgrade, né? A única coisa que às vezes tu consegue fazer no celular para colocar mais, ou de diferente que vem, é um cartão de memória, é o chip da operadora, né? Mas fora isso, o que tem dentro, tu não consegue, porque a placa ela já vem feita, né? A placa mãe do celular ela já vem feita com aquela quantidade de memórias certa. Então, se você comprou um celular com 8 GB de memória RAM e você quer colocar mais 8 para ficar 16, você tem que trocar de celular, porque a placa não tem espaço, né? Ela não... A não ser que seja um doidinho que vá lá, descolhe a memória e coloque outro no lugar. Mas talvez não funcione. Porque existe o e-mail, né? Então, o e-mail é um CPF que a máquina tem, que se você trocar uma coisinha, trocar um componente, ele deixa de funcionar. Né? Então, na hora que ele for fazer a leitura dos arquivos das peças que estão lá, se tem uma que é diferente, talvez o celular bloqueie. E é muito fácil de acontecer isso. Fecha parênteses, né? Que eu nem abri. Então, esquece o parênteses. Voltando aqui para a pergunta, está certo ou errado? Muitos de vocês disseram que está certo. E sim, está certo, tá? Essa informação é verdadeira, porque sempre que você está executando alguma coisa, essa coisa vai ser utilizada pela memória RAM em parceria com o processador. Então, sim, quanto mais memória RAM, mais rápido, pela lógica, o seu computador irá ser.
Professor, se eu colocar só memória RAM, meu computador vai ficar melhor? Pode ser que melhore. Se ele não ficar bom, pode ser que o HD não esteja bom, então você tem que trocar o HD. E se mesmo assim, trocando o HD e memória RAM, o computador continua lento, você vai ter que trocar de processador. Porque o que dá velocidade na máquina são a combinação dessas três coisas. É isso que faz o computador ser rápido ou não. Memória RAM, HD e processador. Então, professor, eu vi um notebook baratíssimo, 1 TB, Intel Core i7 e 16 GB de RAM. Ele é bom? Ele é bom. Mas esse HD, com certeza, ele é bichado. Ele é lento, né? Porque uma das coisas eles sacrificam. Porque o que dá o preço da máquina são essas três coisas, né? Então, para não sair tão caro, uma dessas três é ruim quando você vai comprar alguma coisa. Ou é o processador, ou é a memória RAM, ou é o HD. Se os três forem bons de verdade, o notebook é mais caro do que os seus 2 rins, né? Não sei se vocês já andaram procurando isso, mas é realmente assim que funciona. Para terminar, última pergunta. Vou até pular essa daqui. Não, vou para essa, porque essa daqui eu não expliquei. Tô acabando, tá? Aula da Tia Lu. Os cartões de memória pendrive, memórias de câmera e de smartphones, em geral, utilizam para armazenar dados uma memória do tipo. Qual dos 3 tipos aqui você acha que é um armazenamento fixo para cartão de memória? Não sei se vocês lembram, mas eu falei isso de uma forma muito rápida. Que é um armazenamento fixo em pendrive, memória de cartão, né? Cartão de memória e a memória de smartphones. Todos estes exemplos utilizam o tipo de memória flash. A memória flash também é um exemplo, tá, de memória ROM, porque ela não se exclui. Mas ela é flash. Por que ela é flash? Porque ela é um chip, né? É que nem o que eu falei para vocês, é que nem um pendrive. Se você abrir um pendrive, você vai ver que ele tem circuitos integrados muito parecido com aquele que vocês viram quando acho que foi o Moisés que perguntou sobre o que era ETI. Aquele chipzinho que parece uma centopeiazinha cheia de perninha, né? Então a memória RAM de um celular é tida, não, melhor, o HD de um celular é chamado de memória flash, tá? Que é essa memória ROM. Então, em resumo, o item correto é flash, tá? Tem mais algumas coisas aqui, mas vou deixar para vocês verem no slide, tá? Para vocês revisarem por ele. Só faltavam mais 3 perguntas. Professor, Sim. quando eu fui olhar uns celulares, aí dizia lá que tem um númerozinho assim, 4000 HRS, acho que é tipo horas, acho que é. O senhor sabe explicar melhor? HRZ. Isso é Hertz, é a velocidade do processador. Pessoas, é a velocidade. Quanto mais. Quanto mais rápido é o processador. Há dúvidas em relação a essa pergunta? O que é um periférico de entrada? São periféricos ou dispositivos que enviam informações para dentro do computador. Resumindo, é isso. E periférico de saída? É o contrário, né? Acontece o inverso. Periféricos que enviam informações para você, da máquina para você. Meu Deus, cara, eu não tô mostrando o slide. Burrão. Burrão. Existe diferença entre periféricos de entrada. Ou melhor, qual a definição para periférico de entrada? É essa que eu acabei de dizer, né? Dispositivos que enviam informações para dentro da máquina. E de saída é o contrário. Da máquina para você, pessoa, usuário. Tá bem? Minha gente, qualquer dúvida, eu vou deixar o slide tanto no grupo quanto no Google, no sala de aula. Oi, Joyce. Vai ter sobre periféricos mistos? Joyce, eu acredito que só tem uma questão. Mas eu não sei em qual das provas é. Pode ser que seja na de vocês, pode ser que seja na do B, pode ser que seja na do A. Eu não sei se eu coloquei ela para todo mundo. Não tenho certeza, mas eu acho que só tem uma questão sobre periféricos híbridos. Mas é só lembrar. Se fizer os dois, é híbrido ou misto, né? E no mais, pessoas, sucesso. Vai dar bom. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês irão superar todas as expectativas que vocês mesmos estão colocando sobre si. E qualquer dúvida, que não seja durante o período da prova, tá? Podem me procurar que vai dar certo, vai dar bom. E no mais, nada mais. Minha gente, perdão pelo problema no início da aula, né? Mas a gente se vê por aí. Eu tô desacostumado, cara. Já tá com mais de uma semana que eu não dou aula, não sei mais nem como é, cara. Já não sabia mais nem entrar no link. Tem que ter isso aqui toda semana, senão eu não sei mais. Então eu vou parar aqui a gravação. Fiquem bem. Qualquer coisa, estamos por aqui, viu?